Olá, meus amigos do Reencontro. É uma grande alegria a gente estar aqui novamente, compartilhando algumas informações, contando um pouco das histórias, né? Alguns já me conhecem, eu escrevo e tenho 19 livros já editados com pequenas histórias que nos ajudam a fazer às vezes a fazer uma reflexão sobre os momentos e às vezes que nós estamos vivenciando e que às vezes é tão duro para a gente compreender, né? Então a gente vai falar sobre isso hoje. O nosso tema vai ser o que nós aprendemos com a pandemia e o distanciamento social, né, que nós temos aí. Então, antes da gente iniciar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, eu convido a todos que possamos então fazer aqui uma prece e assim a gente elevar os nossos pensamentos e fazer uma sincronização. Acho que isso é importante para a gente. Então, vamos lá então. Quem puder fechar os olhos para a gente fazer essa prece, é interessante. Se não estiver dirigindo, não é verdade? Que como a gente agora está assistindo esses vídeos, às vezes a pessoa não pode naquele momento, mas aqueles que puderem, eu acho que é interessante para a gente fazer um pequeno relaxamento então. Vamos lá. Então nós serenamos então os nossos corações, elevamos os nossos pensamentos ao alto, buscando assim uma sintonia com os nossos companheiros espirituais, os nossos espíritos amigos, os nossos anjos da guarda, também aqueles protetores, os espíritos que ajudam, que são os guardiões desse trabalho. Convidamos também o nosso Mestre Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima e também Dr. Bezerra de Menezes. E assim todos, vamos ao Pai pela prece que Ele, o nosso irmão Jesus, aqui nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo e qualquer mal. Amém. Então, nós assim pedimos então orientação para tudo que nós vamos passar, essa nossa troca de experiências. Assim nós damos por iniciado esse trabalho, graças a Deus. Muito bem, que bom a gente estar aqui novamente, né? Hoje a gente vai falar sobre a pandemia, o que nós aprendemos, né, com a pandemia e também com o distanciamento social. Nós estamos já no mês de fevereiro e passados aí um ano praticamente, né, porque em março é que foi decretado aí a pandemia, mas em fevereiro já tínhamos essa conversa, né? Então, de tudo a gente pode sempre aprender alguma coisa. Diz que não tem ganho sem perda e nem perda sem ganho. Então a gente nós vamos falar hoje um pouquinho sobre isso aí, o que nós aprendemos aí, né? Porque de repente, veja, a gente estava lá naquela época em que nós dizíamos assim, não temos tempo para isso, não temos tempo para aquilo, às vezes para fazer uma visita para um amigo, para um parente, para alguém que a gente gosta, e a gente estava sempre adiando. E aí veio a pandemia, a gente realmente tem tempo, mas nós não podemos mais visitar aquelas pessoas que tanto amamos, né? E aí a gente vai aprendendo um pouco sobre isso. A gente aprendeu também que a gente tem que olhar um pouco para o outro, né? Olhar para a gente, lógico, e que isso é importante. Eu acho que talvez seja o que mais aconteceu, a gente fazer olhar para dentro de nós mesmos. Mas quantos casos nós ficamos sabendo aí de pessoas que
em seus prédios ou mesmo que são em casas, sabendo, procurando aqueles que são os idosos que precisavam às vezes de fazer alguma compra no supermercado, então aqueles mais jovens iam. Então acho que isso aí houve um ganho nesse sentido. Então as pessoas acordaram um pouco. E hoje eu fiz assim algumas anotações do que é que nós aprendemos, né? Aquilo que aconteceu, né? Durante essa pandemia aí, que eu acredito que nós vamos sair. Dizem que nunca mais vai haver o normal e a gente se fala no novo normal. É bom mesmo que não volte aquilo que era, né? Pelo que eu entendo, nós temos que voltar melhores do que nós éramos, senão não tem sentido passar por tudo isso. E aí, eu separei aqui, eu destaquei algumas coisas aqui de como nós somos frágeis, né? Então nós aprendemos nessa pandemia o quanto nós somos frágeis, porque veja, as vidas são perdidas às vezes em apenas alguns dias. A gente ficou sabendo de muitos casos e tenho certeza que quem está nos assistindo também tem essa experiência. De repente a pessoa estava boa, pegou aí a Covid e às vezes 15 dias depois, 20 dias depois não estava mais aqui. Então a gente vê o quanto que nós somos frágeis. Uma outra coisa que eu achei interessante também é sobre a higiene. Não se falava, né? As pessoas às vezes não ligavam. Eu percebia que tinha pessoas que às vezes não lavavam as mãos nem para fazer as refeições. Hoje a gente vê, inclusive as crianças. Outro dia eu vi um vídeo de uma criança talvez de 1 ano e meio, talvez, eu acho que isso. Ela via qualquer coisa, ela ia num recipiente para poder passar, como se fosse passando álcool nas mãos. Na realidade não tinha álcool nenhum. Ela que fazia aquele movimento, né? Então, eu acho que nós aprendemos com isso aí. Eu, particularmente, a gente já fazia isso aqui na minha casa. Eu tenho o hábito de, quando entrar, trocar o calçado que eu vim da rua, né? E colocar um outro calçado e limpar aquele. Isso eu já faço há muitos anos mesmo. É lógico que quando vem uma visita a gente não faz isso, né? Mas como a maioria do tempo a gente está sozinho, então eu consigo fazer isso. Então minha esposa, então a gente consegue fazer dessa forma. Então a higiene, eu percebi assim que as pessoas foram aprendendo também com isso. E aí, que eu percebi assim que nós temos que dar mais importância aos nossos familiares, aos nossos amigos, né? Porque, como eu disse anteriormente, nós somos muito frágeis e realmente é como se uma vela, como se tivesse uma chama de uma vela, um vento pode apagar, né? Aprendemos que nós temos que nos reinventar, né? Sempre. E eu acho que isso a gente tem que fazer independente da pandemia, independente do que está passando, a gente tem que estar sempre se reinventando. Nós precisamos uns dos outros. Então, tinha aquele time que era do fique em casa, fique em casa, mas para você ficar em casa, alguém tinha que trabalhar, né? Porque, afinal de contas, os alimentos, eles têm que ser processados, eles têm que ser aqueles que são da lavoura ou aqueles que são fabricados. O pessoal tinha que trabalhar, lógico que tem que ter os seus cuidados, evidentemente, mas aí a gente aprendeu que nós precisamos uns dos outros e nós precisamos sempre. Nós aprendemos a viver com menos, né? Muitas pessoas, e na minha casa aconteceu isso, nós temos uma funcionária que trabalha com a gente e já desde o começo do ano que nós não pudemos mais contar com ela. Então a gente vai aprendendo que nós temos que fazer as coisas também e diminuir também nossos custos, né? As nossas despesas. Nós aprendemos também que estar vivo é um presente de Deus, né? E por isso que a gente precisa agradecer aqui a todos os dias. Interessante que eu marquei aqui, porque a gente tinha o hábito já de fazer o evangelho no lar.
uma vez por semana. E durante a pandemia, durante todos aqueles meses, agora nós voltamos a fazer uma vez por semana. Mas durante aquele período mais crítico, nós fizemos o evangelho todos os dias. Aliás, a gente acaba fazendo 2 vezes por dia, porque nós fazíamos o evangelho à noite, às 19 horas, e a gente tem o hábito já na nossa empresa de fazer o evangelho às 9 da manhã. Esse das 9 da manhã continua de segunda a sexta-feira. Então, mas fica uma dica para quem não faz, eu acho que é interessante começar a fazer, né? E eu peguei aqui uma reflexão sobre as máscaras. O autor é desconhecido e eu peço permissão para vocês para a gente ler, porque o quanto que como a gente está falando sobre aprendizado, o que nós podemos aprender, e aí a gente vai fazer aqui uma reflexão sobre esse texto que eu achei que foi muito interessante. Vamos lá. Ela fala sobre a máscara, né? E ele diz assim, a máscara é para a prevenção do Covid, mas trouxe consigo alguns propósitos, porque ela veio também para, olha só, baixar o nariz de quem vivia com ele empinado, né? Vamos imaginar e a gente vê que realmente aconteceu isso. Puxar as orelhas até entender que foram feitas para ouvir. Bloquear a boca até entender que é preciso pensar mais e falar menos. Esconder o rosto para aprender a olhar e sorrir com os olhos. Cobrir os lábios para aprender a amar com o coração. Ela veio para dizer que ninguém é melhor que ninguém. E aí pense, pare, ouça, se solidarize, sorria com os olhos e ame com o coração. E aqui finalizando diz assim, a vida é um sopro e a máscara uma reflexão. Esse texto é de autor desconhecido, mas eu achei muito interessante, eu achei muito próprio aqui para a nossa conversa de hoje, né? E eu, como eu já disse no início, eu escrevo e estou preparando agora o livro número 20 da coleção Frases, Dicas e Histórias Maravilhosas. E aí eu separei para a gente aqui fazer uma reflexão, mesmo porque na coleção toda hoje nós temos 941 histórias, e dentre essas histórias eu escolhi algumas aqui que representam exatamente aquilo que a gente falou até agora, né? Que nós falamos sobre se reinventar, sobre as oportunidades, sobre o que nós aprendemos. Então eu acho que essas histórias vão ser interessantes para a gente poder fazer também aqui uma reflexão. E a primeira que eu vou contar aqui chama-se A Vaca no Precipício. E a gente vai fazer certamente uma relação dela com o momento que nós estamos vivendo. Aliás, todas as histórias que eu separei hoje aqui, elas vão nos ajudar nessa reflexão. Então, A Vaca no Precipício, ela conta de um filósofo e ali o seu discípulo, que eles resolveram fazer uma pesquisa, como viviam aquelas pessoas ali numa determinada região. E aí, chegando eles na primeira residência, eles foram ali recebidos pelos moradores. Era um casal, 5 filhos, todos, ele percebia, todos com roupas limpas, porém rasgadas. Percebia então que eram pessoas realmente muito pobres, né? E depois de servir ali um cafezinho ali para o visitante, porque quando ele chegou ao portão, o dono da casa perguntou se poderia ajudar e ele falou que estava fazendo uma pesquisa, logicamente que ele o convidou para que ele entrasse e aí serviram um cafezinho para ele. O café era tão fraco que quase nem saía do bule, né? E ali, então, eles ficaram conversando e tal, e aí o filósofo perguntou, então, ao homem como é que eles viviam ali naquela casa, num lugar tão distante do povoado, como é que eles faziam para se sustentar, se manter? E aí o homem disse
que, olha, a situação nossa é muito difícil, mas graças a Deus nós temos uma vaquinha. E essa vaquinha é que dá o leite que nós podemos sustentar aqui os nossos filhos. E quando sobra um pouco de leite, nós ainda fazemos um queijinho e vendemos na cidade. Então, eu posso dizer ao Senhor que, graças a Deus, nós temos essa vaquinha que nos sustenta. E aí, então, o filósofo terminou a pesquisa dele, saiu ele e o seu discípulo, o seu aluno, e eles estavam indo embora. E aí, quando ele, então, pediu pro aluno, pro discípulo, ir lá e jogar a vaquinha no precipício, falar, empurra a vaquinha dele, joga a vaquinha no precipício. O rapaz ainda tentou desfazer isso, falou, não, mas nós não podemos fazer isso, é a única fonte de sustento que eles têm, mas não teve jeito. Como o mestre estava calado, e aí o rapaz não teve outra alternativa a não ser realmente jogar a vaquinha no precipício. E jogou. E aí eles foram embora. E aí passaram-se 10 anos. Aquela cena nunca saiu daquele jovem, daquele rapaz. E nesses 10 anos que se passaram, ele já um empresário bem-sucedido, resolveu então voltar ali naquele sítio, naquela casa, para ver se ele poderia ajudar de alguma maneira a desfazer aquilo que ele achava que havia feito de mal. E aí ele foi para lá, quando ele chegou, ele viu que tinha então um empregado ali no portão, ele viu aqueles jovens, todos muito bonitos, carro na garagem, era uma residência, havia se transformado. E aí então ele perguntou ali para o empregado da casa se os donos da casa que moravam ali 10 anos antes, para onde que eles tinham se mudado. E aí o empregado, o funcionário, disse, olha, eles não mudaram, aqui continuam donos da casa. O homem que estava saindo ali da porta reconheceu o rapaz e o convidou para entrar. Falou, vem, vamos conversar um pouquinho. Perguntou ele do professor, mas o rapaz não quis nem responder. Ele estava tão atordoado com aquilo que ele viu. E aí ele só perguntou como é que houve aquela transformação. Pensou ele até talvez que eles tivessem ganhado na loteria. Mas olha que interessante a resposta daquele homem. Ele disse, olha, quando vocês vieram aqui, a nossa situação realmente era muito difícil. E nós tínhamos aqui uma vaquinha que era a nossa fonte de sustento. Aliás, a única fonte de sustento. Mas eu não sei o que aconteceu e a vaquinha caiu no precipício. E aí eu posso dizer para você que nos primeiros momentos, nos primeiros dias, foi realmente muito difícil porque a gente não sabia nem o que ia fazer. Mas como a gente tinha que fazer alguma coisa, eu então comecei a cortar ali aquelas madeiras para poder vender. E como houve espaço ali onde que nós tiramos a madeira, nós começamos a plantar ali, principalmente ervas aromáticas e algumas outras plantas. E aí aquelas plantas nasciam relativamente rápidas e a gente cuidava daquilo com muito carinho, levava para a cidade para vender e as pessoas gostavam e depois vinham e compravam mais e nós começamos a aumentar a nossa clientela. Hoje nós até exportamos e realmente hoje nós estamos muito bem. Então, meu jovem, o que eu posso dizer é que graças a Deus aquela vaquinha morreu. Então, é interessante essa história para a gente poder perceber, né? Às vezes a gente está amarrado, nós estamos assim presos a uma vaquinha e de repente, se essa vaquinha morre, quer dizer, aquela fonte seca, a pessoa tem que fazer outras coisas. E eu sempre digo também que além da gente prestar atenção nisso, a gente também fica muito atento com relação, por exemplo, se nós não estamos sendo a vaquinha de alguém, porque às vezes a gente está numa certa situação e que nós estamos sustentando alguém, aquele alguém não cresce porque nós não deixamos, ou seja, nós somos a vaquinha da pessoa. Então, eu espero que tenha servido isso para alguém, eu acho que para a gente poder fazer uma reflexão. Essa é uma história que está no volume 1, né, no livro número 1 dessa coleção. E aqui, a gente continuando ainda nessas reflexões aqui, eu separei uma outra historinha também,
que por coincidência também o título dela tem uma vaca aqui como personagem. Chama-se As Vacas no Quarto. É muito interessante essa história, eu tenho certeza que a gente vai perceber isso e aí que a gente começa a dar mais valor para as coisas, valor para as pessoas, não é? Valor àquilo que nós temos. Vamos lá então. Havia um homem desesperado que ele procurou um sábio, acreditando ali que ele poderia resolver todos os problemas. E ele então perguntou se o sábio poderia ajudá-lo naquela situação. E o sábio falou, olha, se o senhor me contar o que é, eu posso ver o que a gente consegue fazer. E aí ele contou o seguinte, ele falou, olha, eu moro numa casa muito pequena. Eu, minha esposa, tem meus filhos, tem minha sogra, tem meu sogro. E como é uma casa que só tem um quarto, realmente é muito difícil para a gente. Porque, veja só, os meus filhos não dormem cedo. A minha mulher vive se queixando. O meu sogro ronca, parece um porco. A minha sogra só discute. A minha vida é um inferno naquela casa. E aí o sábio falou, olha, eu posso realmente te ajudar. O que a gente pode fazer, se você fizer tudo aquilo que eu te orientar, eu tenho certeza que você vai conseguir resolver esse problema. Olha, eu faço qualquer coisa. Ele falou, então tá bom, então essa noite vocês vão colocar uma vaca no quarto. O homem não entendeu direito, mas como ele havia se proposto ali a fazer aquilo que o mestre ordenava, ele falou, tudo bem. E aí ele falou, mas amanhã você volta para me dizer como é que foi essa noite. E aí ele fez isso. No dia seguinte, quando ele chegou, o mestre perguntou, e aí, como é que foi? Ele falou, olha, foi terrível. Aquela vaca, olha, ela não deixou ninguém dormir, porque ela ficava andando para lá e para cá e não tinha espaço. Foi realmente terrível. E aí o mestre falou, estamos indo bem. Então nós vamos fazer o seguinte, você vai colocar outra vaca no quarto essa noite. E aí o homem ainda continuou não entendendo, mas como ele havia se proposto a fazer aquilo, então na noite seguinte ele colocou mais uma vaca, ou seja, antes tinha uma, agora tinha 2 vacas no quarto. E ele já orientou, amanhã volte para me dizer como é que foi a experiência. E aí no dia seguinte o homem voltou, quando chegou, perguntado como é que tinha sido a noite, ele falou, olha, foi terrível. Foi muito pior do que ontem. Ontem com uma vaca foi terrível. Hoje com mais uma vaca, olha, ninguém realmente conseguiu dormir. Olha o jeito que nós estamos ficando e foi terrível. E aí o sábio falou assim, então essa noite você vai colocar mais uma vaca no quarto. E aí o homem foi embora e colocou mais uma vaca no quarto. E orientado, volte amanhã para me dizer como é que foi a noite. E ele foi. Quando foi no dia seguinte que ele chegou, os olhos dele eram uma olheira só, né? E aí o mestre perguntou para ele como é que foi. Ele falou assim, olha, realmente, olha como é que eu estou. E vou falar, e os meus familiares, o meu sogro, minha sogra, a minha esposa, meus filhos estão do mesmo jeito, ninguém mais consegue pregar o olho, olha, está muito, muito ruim desse jeito. E aí o sábio falou, então, essa noite você vai tirar as vacas do quarto e amanhã volte aqui para me falar como é que foi a experiência. E aí no dia seguinte, o homem veio que parecia que estava levitando. E aí o sábio então perguntou, e aí como é que foi essa noite? Ele falou assim, mas olha, essa noite foi uma maravilha. O senhor não imagina, eu nunca tinha percebido que minha casa era tão confortável. Os meus filhos foram dormir cedo. A minha esposa não brigou. O meu sogro, eu nem ouvi roncar, nem sei se roncou. A minha sogra não brigou com ninguém. Olha, muito obrigado por fazer com que eu percebesse que a minha casa realmente é uma bênção, né? E maravilhosa. Então acho que a gente pode parar
pode colocar essa história para a gente refletir com esse momento que nós estamos vivenciando agora, né? A gente está aí nessa situação, às vezes passando um sufoco, não é verdade? Muitos problemas que a gente vê que está passando. Se Deus quiser, a gente está aí iniciando agora com as vacinas e que a gente possa voltar, como eu falei, não voltar ao normal, mas a gente voltar melhores do que a gente é, não é verdade? E é isso aí. E aí eu selecionei aqui uma outra historinha para gente poder finalizar essa nossa palestra, né? Porque a gente hoje, devido ao nosso tempo, a gente não tem tempo de ter muitas histórias. E eu separei uma que é muito interessante, que ela fala pra gente, um texto, é uma história que está, o que nós podemos fazer, o que fazer no isolamento. Então eu vou contar essas daqui e a gente finaliza com essa, porque eu acho que vai ser muito interessante. O que fazer no isolamento? Esse texto é de autoria desconhecida e ele está no livro número 19, que foi lançado agora em outubro, na Casa do Cristo Redentor, né? Quem quiser adquirir os livros também poderá entrar no site historiasmaravilhosas.com.br. Mas vamos lá. O que fazer no isolamento? Nessa conversa, um homem ou uma mulher, uma pessoa, ela conversa com o mestre dizendo: mestre, como posso enfrentar o isolamento? E ele diz: limpe sua casa muito bem, em todos os cantos, mesmo aquele que você nunca teve vontade. Coragem e paciência de tocar, quer dizer, a pessoa nunca teve paciência nem coragem de mexer lá naquele ponto da casa. Torne sua casa brilhante e cuidada. Remova a poeira, as teias, as impurezas, até as mais escondidas. Sua casa representa você mesmo. Se você cuida dela, você também cuida de si. Olha que interessante essa relação, né? A casa representa a gente mesmo. Mestre, mas o tempo está longo. Depois de cuidar de mim através de minha casa, como posso viver o isolamento? E ele diz: conserte o que você pode consertar e elimine o que você não precisa mais. Dedique-se ao remendo. Borda os arranques de suas calças, costura bem as bordas desfiadas dos seus vestidos, restaura então um móvel, conserte tudo que vale a pena reparar, o restante você joga fora. Mas faça isso com gratidão e com consciência de que o ciclo terminou daquilo que você está jogando fora. Arrumar e eliminar para fora de você permite consertar ou eliminar o que está dentro de você. E aí ele continua: mestre, e depois fazer o quê? O que posso fazer o tempo todo sozinho? E ele diz assim: semeia uma semente em um vaso, cuide de uma planta, regue-a todos os dias, fale com ela, dê um nome, tire as folhas secas e as ervas daninhas que podem sufocá-la e roubar a energia vital preciosa. É uma maneira de cuidar das suas sementes interiores, dos seus desejos, das suas intenções e dos seus ideais. Mestre, e se o vazio vier me visitar? Se o medo da doença e da morte chegar? E aí o mestre diz: fale com ele, prepare a mesa para ele também. Reserve um lugar para cada um dos seus medos. Convide-os para jantar com você e pergunte-lhes por que eles chegaram de tão longe até sua casa. Que mensagem querem trazer? O que eles querem te comunicar? Mestre, acho que não consigo fazer isso. E aí o mestre finaliza dizendo: não é o isolamento o seu problema, mas sim o medo de enfrentar seus dragões interiores, aqueles que você sempre quis afastar de você. Agora você não pode fugir. Olhe nos olhos deles, ouça-os e descobrirá que foi colocado contra a parede.
Você foi isolado para poder falar com você, como as sementes que só podem brotar se estiverem sozinhas. Então é interessante esse texto, né? Eu recebi esse texto de autor desconhecido, conforme eu já disse, mais ou menos no meio do ano, quando eu estava preparando o livro, e achei interessante colocar ele no livro número 19. Que foi esse que foi lançado agora em outubro. E eu acho muito interessante para a gente fazer uma reflexão do que é, o que o isolamento ele nos proporciona. Na realidade é uma forma de nós estarmos com a gente mesmo, com nós conversarmos com a gente mesmo. A gente sabe de muitos casos aí, de muitos casais que acabaram se separando. E também a gente sabe de alguns casais que também se juntaram, ou seja, às vezes a situação estava difícil, passando por problemas e ficarem juntos foi a solução. Outros ficarem juntos acabaram se separando, né? Então acho que é para a gente pensar sobre isso. Eu espero que essas historinhas tenham tocado aí o coração de alguém, que tenha conseguido de repente fazer uma compreensão desse momento que nós estamos vivendo, tá? Então, como eu disse, seria então essa a nossa última história. Espero que logo a gente possa estar juntos novamente dentro da casa para contar mais histórias. Então eu agradeço de coração e espero que todos fiquem com Deus e que continuem se cuidando, porque a gente sabe que continua esse problema da pandemia, né? Mas que a gente possa realmente aprender mais. Então, eu peço permissão para a gente encerrar e agradeço a todos. Vamos fazer então a nossa oração do Pai Nosso e a gente encerra então esse nosso bate-papo, tá bom? Vamos lá então. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo e qualquer mal, Senhor. Amém. Muito obrigado, fiquem todos com Deus, um abraço.